Fala pessoal, iniciando uma série de podcasts da Abrecon, lembrando que essa série ela é para o esquenta do Encontro Nacional das Usinas 2025, evento que vai acontecer em março aqui em São Paulo. Sou Rafael Teixeira, estamos no nosso primeiro episódio da série, vamos falar bastante aqui sobre o mercado de resíduos da construção civil, sobre diversos atores, e hoje é um prazer abrir essa série de episódios com um grande amigo meu, o professor André Luiz, que é especialista em resíduos, ele é ex-secretário adjunto de Meio Ambiente de Diadema, e ele foi membro do conselho do consórcio Grande ABC, de um grupo de trabalho que trata resíduos. André, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo nessa série. Eu sei que você é um cara que vai contribuir bastante aqui com a visão. Eu acho que esse episódio aqui acho que vai ser bacana para a gente discutir sobre a gestão pública, como que esse mercado, como os municípios podem contribuir na melhor forma possível para o mercado de resíduos da construção. Então, André, seja bem-vindo. Rafa, é muito prazeroso, né, participar de um processo desse de webinar, de discussões, exatamente pela importância de trazer conteúdo para um tema tão importante, né? A gente fala que os resíduos da construção civil, ele aparentemente é um dos resíduos mais fáceis para reciclar. Esquisito isso. Por quê? Porque ele é inerte, em primeiro lugar. Então, quando você traz qualquer outra discussão de outro resíduo, você tem característica de reatividade. O entulho, a priori, ele é um resíduo inerte. E segundo, e é uma coisa que você fala muito, ele é um dos resíduos mais gerados pela sociedade. E é um absurdo isso. E terceiro, ele é o resíduo menos utilizado hoje. E quarto, se a gente utilizasse, reciclasse 100%, isso não impactaria, por exemplo, a extração de minério. Então, assim, a gente tem um cenário tão intrigante, né, um paradigma colocado, que precisa discutir conteúdo para a gente poder avançar. E aí, hoje, estou muito feliz por participar novamente desse processo. Legal, André, legal. E você destacou muito bem aí toda a importância da correta gestão dos resíduos da construção civil, porque ele traz impactos. Como você citou bem, o resíduo mais gerado, ele tem mercado, né? Reciclando 100%, a gente tem mercado para colocação. E aí a gente sabe, André, que um dos grandes problemas do mercado, e aí quando eu falo mercado de resíduo da construção civil, eu estou falando de transportadores, estou falando de áreas de transbordo e triagem, que é uma das soluções de destinação. Nós vamos trazer pessoas de áreas de transbordo para discutir essa importância desse ator no mercado. E estou falando das usinas, que faz o papel tão importante que é reciclar esse resíduo. E a gente sabe que o mercado sofre muito por falta de gestão pública, principalmente na questão de regulamentação. A gente ainda está caminhando com isso. E aí, aproveitar a sua experiência, você é um cara tem toda a experiência no resíduo do resíduo, de modo geral, especialista em resíduo da construção também, te conheço bem, você tem soluções muito interessantes, e você trabalhou e trabalha também dentro dos órgãos públicos ali, você tem esse olhar com a gestão pública. E vamos falar da última cidade que você atuou, Diadema, como ex-secretário e também como membro lá do conselho, do consórcio ABC, no grupo de trabalho de resíduos. Como que está hoje a gestão do resíduo da construção e demolição em Diadema, por exemplo, André? Rafa, Diadema foi uma experiência bastante interessante. Eu digo que nós demos saltos, né, em relação à estrutura legal, mas nós ainda não conseguimos estabelecer cultura, que é o principal desafio, né? Então, hoje, Diadema tem uma legislação própria, que é voltada ao sistema de gestão sustentáveis de resíduos da construção civil, né? Está dentro do arcabouço da Lei de Gestão de Resíduos, no geral. Então, assim, vamos destacar algo que está previsto há mais de 10 anos, desde as CONAMAs da construção civil. Primeiro, nenhum processo de licenciamento de atividade de impacto ambiental de empreendimentos acima de 200 metros quadrados
é aprovado se não sair o parecer técnico do plano de resíduo da construção civil. Então, isso é parte integrante do licenciamento. Então, isso não tem discussão. 2, qualquer obra que feche o seu ciclo da execução, ela é obrigada a pedir a baixa do parecer, que é uma conformidade que aquilo previsto foi executado. Qual que é o elemento da baixa? O controle das MTRs. Terceiro, busca-se junto com os empreendimentos fechar o circuito de indicar para quem vai destinar o resíduo. Então, esse é um outro elemento importante, que é a prévia da rastreabilidade. Uma coisa é você falar que vai destinar corretamente, a outra coisa é você indicar para quem você vai destinar. E ao indicar, essa pessoa tem que estar legalizada. Então, você consegue ir fechando um ciclo, né, de empreendimentos dessa rede aí de gestão de rede da construção civil de forma legalizada. Então, você tem a ATT legalizada, o destino final legalizado e assim por diante. O segundo ponto, outra frente que a gente atuou bastante interessante, é garantir que nos ecopontos tente, não quer dizer que a gente tenha conseguido, ter caçamba de entulho segregado. Né? Não tivemos bons resultados, mas tentamos. E desse resíduo razoavelmente segregado, que ele vá para a área de transbordo, e dessa área de transbordo, que já é uma ATT, não teria sentido um ATT mandar para uma ATT, esse é o conceito principal, mandar para uma usina de reciclagem de RCC. Então, isso foi determinado no lote da licitação. Poucas cidades, e me chamou a atenção, não tem essa cultura. Então, a maioria das cidades tem a cultura de pegar parte do segregado de resíduos do descarte irregular ou do entulho dos ecopontos e mandar para outra ATT. Mas, André, a ATT, não. A gente tem que reduzir esse espaço, até porque o resíduo fica circulando. Se a gente está discutindo redução de emissão de gases de efeito estufa, se a gente está discutindo redução de impacto, se a gente está discutindo segregação do resíduo na fonte, se estamos discutindo qualidade do resíduo, qualidade desse resíduo para ele ter aplicação, ele não pode ficar rodando e ficar caindo e subindo, né? Então, esse outro aspecto também chamou a atenção. E, por fim, na discussão do GT, no grupo de trabalho do consórcio, nos 2 anos que eu fiquei, avançamos, primeiro, no processo de licitação das usinas móveis do Estado de São Paulo, que tem questionamentos sobre isso, mas eu brincava aqui assim com o grupo que era um cavalo de Troia. Mas se a gente dizer não, a gente não vai ter, né? Então vamos viver a experiência. Manda vir, era de graça, estava já previsto, pré-definido e licitado. Então nós temos uma usina móvel que roda o ABC, inicialmente está no aterro de Santo André e o próximo vai para Diadema, que está finalizando o parecer técnico. Nessa discussão, a gente colocou na pauta, não avançou, mas colocou na pauta, aqui a compra de consórcios de agregado. Então, qual que é essa concepção, que é algo bem interessante? Os consórcios intermunicipais que cobrem o estado inteiro de São Paulo têm um papel estratégico que é compra casada, compra conjunta. Né? Um consórcio ele pode comprar rolos de papel higiênico e distribuir para todas as cidades. Né? E aí as cidades elas aportam recursos para o consórcio e você negocia isso no preço mais baixo. Qual que era o conceito ali colocado? Que o consórcio pudesse comprar agregado para as cidades. Então, eu tenho o grande ABC. Quais são as usinas ou os empreendimentos, até as ATTs, que fornecem agregado? Eu tenho 5. Tá bom, qual minha demanda para 7 cidades? 2 milhões de metro cúbico. Tá bom, vamos abrir uma ata de 2 milhões de metro cúbico e homologar esses 5 fornecedores e comprar e vender pelo consórcio? Então, esse é um outro conceito que está na pauta, está na agenda lá do consórcio. Quem quiser entrar lá, tem um relatório, um balanço de ações que está colocado isso como um desafio para o consórcio. Então, nível regional e municipal, a gente entende que avançou nesses aspectos, mas nós não criamos cultura, nem com gestores e nem com a movimentação disso. Então, ela existe, está na estrutura legal,
mas ainda não tem indicadores positivos. André, legal. E falando aqui em regulamentação, a gente sabe a importância da regulamentação para as empresas. O empresário que quer investir em usina de reciclagem de entulho, ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter desafios muito maiores se tiver num ambiente sem nenhuma regulamentação. E aí, você comentou do consórcio, eu achei muito interessante isso, essa discussão que se iniciou sobre compra, por exemplo, do agregado para fornecer para todas as cidades associadas ao consórcio. E aí, falando da regulamentação, porque Diadema ela é historicamente desenvolvida e fisicamente ligada a São Paulo, por exemplo. São Paulo a gente sabe que não faz parte do consórcio ABC. Existe uma conversa com a capital sobre a gestão do entulho, porque vocês estão ali na divisa, e também tem uma conversa no consórcio para regionalizar uma legislação e qual a sua opinião sobre isso? Isso também está no relatório lá de balanços, é importante acessar. O consórcio do Grande ABC tem um histórico muito positivo, e nesse aspecto eu vou dizer que esse criou cultura, que é a Obra Limpa. Né? Até hoje, né, você vê no ABC caminhões rodando com selo Obra Limpa. Então, assim, o que é importante entender? A municipalização do licenciamento, a municipalização da responsabilidade local, ela é do município. A gestão de resíduos sustentáveis, seja resíduo da construção civil ou resíduos sólidos, ele é do municipal. A articulação regional, ela tem um papel estratégico de regulação, de monitoramento e de fiscalização, mas a ação efetiva é do município. Então, a discussão ela teve vários momentos no consórcio se o consórcio poderia ter uma lei regional, né? E a resposta foi não. Ela pode ter ações regionais, articulações regionais, incentivos regionais, movimentações regionais, mas a legislação não. Porém, qual que seria o caminho? Trazer o conceito de obra limpa, que foi um pouco do passado, e potencializar isso. Primeiro, como uma demonstração de uma prática, uma boa prática. Então, o que quer dizer ser obra limpa? Quer dizer que a minha empresa é legalizada, que eu descarto corretamente, que eu informo isso para os órgãos públicos e eu tenho uma parceria positiva. O Obra Limpa é uma regulamentação para o transporte de resíduos da construção. E no consórcio, a Obra Limpa é um reconhecimento, vamos chamar de uma certificação, uma rotulagem, para dizer que aquele conjunto de empresas está fazendo certo. Então, parece óbvio, mas ele deveria fazer isso, mas eles não fazem. Sim. Então, na verdade, é um reforço para dizer que está fazendo certo. Perfeito. Né? Que tem um compromisso, pode contratá-lo, que a gente está de olho nele. Né? Qual que é o retorno das empresas que estão no Obra Limpa? A informação de movimentação da massa de resíduo. Isso já é importante. Dizer para onde está destinando, quem está... mas você não tem o SIGOR, não tem os sistemas eletrônicos, ele vai ter que fazer esse esforço a mais, né, para entrar nesse processo de certificação. Então, o Obra Limpa ele ficou com uma diretriz para final de 24, mas como teve a questão da eleição, essa diretriz está no planejamento para 25. Então, a gente espera que o pessoal do grupo de trabalho, né, o Ed, que estava como coordenador, que está hoje como secretário de Santo André, uma figura também, um grande especialista na área de resíduo, ele avance nisso porque é algo que ele também acredita. Então, o consórcio ele tem esse papel estratégico, né, de criar cultura, né, de criar marketing, de criar informação, de criar conteúdo, de falar, estamos de olho e criar essa questão da massa, né, comprometer os prefeitos, conscientizar os prefeitos. Eu lembro, Rafa, numa das reuniões que a gente apresentou, a estratégia de articulação dos resíduos regionais, com a história da usina móvel, com a homologação das usinas de venda de agregado, e aí os prefeitos falaram assim, mas eu não quero isso na minha cidade, não. Eu também não. Mas a gente tem que entender que isso é uma questão regional. São Paulo não tem cadeira no consórcio intermunicipal. Diadema sofre, sim, com descarte, mas qual que é a vantagem de Diadema? Nós temos alguns ecopontos no limite de São Paulo com Diadema, que isso foi uma vantagem. E uma segunda vantagem, Diadema teve um acordo, isso é muito legal,
porque não dá para tratar os caçambeiros como pessoas ruins, né? Tem alguns que queimam o filme da categoria. Mas foi feito um acordo, falar, gente, vamos segurar a onda aqui em Diadema, né? Não dá para que virar uma grande descarte irregular. Então isso foi uma conversa que teve mesmo. E o grupo começou a se organizar para cuidar da cidade. Hoje nós tivemos, Rafa, em Diadema, 180 pontos de descarte irregular de resíduo da construção civil identificado. Hoje, no final da gestão, se tivesse 15 era muito, né? Quase dobramos o número de ecopontos, ampliamos essa questão da gestão e cobramos a destinação. Foi muito, muito engraçado, porque... Engraçado não, a gente esperava isso, mas foi muito assustador o número. Nós chegamos a gerar de descarte 1.700 toneladas mês de RCC da limpeza da cidade, do descarte irregular. Isso caiu para 800, mais que a metade. De 118 pontos de descarte irregular para 20. Né? E eu falei, caramba, mas aonde foi parar isso? Só não está em Diadema. Mas aquele cara que descartava em qualquer lugar, que tem um alvarazinho de 2 casinhas, ele foi obrigado a contratar um caçambeiro legalizado. Então, isso fechou. Alguns falam que isso não valorizou, isso é um aspecto que você chamou a atenção, não valorizou tanto o preço da caçamba na cidade. Como aconteceu, por exemplo, em São Paulo. Lá ainda a varia de 350 a 400. Eu sei que a meta de vocês é que garanta pelo menos o repasse dos custos de forma coerente, né? O que é repasse de custo de forma coerente? Pagar imposto, pagar isso, pagar aquilo, pagar funcionário direito, né? E aí a gente sabe quando faz essa conta, a planilha passa dos R$ 500 por caçamba. A gente, só complementando, Adriano, nós fizemos um curso no final do ano passado, em novembro, e esse curso faz parte do movimento de valorização do transporte. E o Levi, ele apresentou uma planilha de custos onde a caçamba na região de São Paulo, ela estava próxima a R$ 600, com uma margem de lucro, claro, de 30%. A empresa tendo uma margem de lucro saudável de 30%, a caçamba chegaria a R$ 600. Aí você fala, Rafa, o que acontece com os caçambeiros? O caçambeiro pedala muito, né, cara? Ele pedala imposto, ele pedala depreciação, por isso que ele não consegue trocar de caminhão, trocar de caçamba e tal. Isso é uma realidade do mercado a nível nacional. E você falou bem, quando a gente tem regulamentação, as empresas começam a deixar de pedalar algumas coisas e fazer o certo, e aí sobe, por isso que o preço sobe, porque elas precisam acompanhar isso, não pedala tanta coisa, principalmente quando a gente fala de destinação. E André, você falou uma coisa legal, cara, que a legislação, né? Essa legislação é da cidade, legal, e eu aproveitar a sua experiência para falar um pouco disso. Eu sempre falo de algumas etapas fundamentais para a correta regulamentação. E iniciei pela legislação. Então a legislação o município cria ali, de acordo com sua realidade e tal. Eu acho que Diadema avançou bastante com a sua experiência para criar as legislações desse setor. Eu acho que é isso que precisa, também ter uma legislação adequada, feita por quem entende do mercado. E aí, eu acho que tem outras etapas. Uma delas é a fiscalização pelos sistemas, que hoje temos sistemas eletrônicos e tal. E a gente tem o Sigor, inclusive o Sigor MTR, o Sigor Módulo Resíduo da Construção Civil. Você acha que ele tem ajudado a informatização do fluxo de resíduos? Ele vem fazendo isso? Falando do mercado da construção, como é que ele age no mercado da construção? E você acha que ele ajuda também a combater, por exemplo, crimes de descarte irregular de entulho? Eu acho que assim, eu até estava dando uma revisada. Nos últimos 2 anos, eu vou te falar que nós tivemos grandes avanços na gestão de resíduos no estado de São Paulo. E é interessante falar isso, Rafa, porque tem assuntos que a gente acaba rediscutindo, né, a cada ciclo de anos. Né? É muito engraçado isso. Né? São temas que acabam sendo recorrentes. Né? Passa-se 5 anos e você não vê avanço. Eu diria que a gestão de resíduos da construção civil, do ponto de vista de aspectos de impacto,
avançou. E vou te explicar por quê. Primeiro, a discussão, vou chegar no resíduo da construção civil, tá? Antes, tem que entender, ontem eu falei isso para um grupo de pessoas, resíduos é uma ampla ciência, né, que tem vários setores ainda não desenvolvidos, mas é uma ampla ciência, não é uma ciência específica, é uma ampla ciência. Então, você pega a movimentação que o Estado teve com a CETESB, com a história da logística reversa, né, que parece que não avançou, mas ela está apertando, né? Há 2 anos atrás, o Estado negou em torno de 400 licenças de empresas de grande porte, porque não iniciaram, né, a apresentação do plano de logística reversa. Em 2022, a decisão de diretoria, eu acho que é a 130, ela já traz uma discussão muito importante da retomada do PGR, do Plano de Gerenciamento de Resíduo, e a vinculação do PGR no licenciamento. Então, é aquilo que eu falei que Diadema fez, mas já estava previsto na CONAMA, que é discutir que o plano de gerenciamento tem que estar vinculado ao licenciamento de qualquer atividade potencialmente poluidora, ponto. E não só na prévia, que é na emissão do documento, mas na emissão do ABITS, ou do certificado de conclusão de obra. Então, ele tem que ter começo, o meio, a operação, e tem que ter o fim, que é a entrega do empreendimento. Qualquer empreendimento é uma atividade potencialmente poluidora, é uma indústria que fica funcionando do lado da sua casa durante 2, 3 anos. Isso é um empreendimento da construção civil. Então, ela tem que ser tratada assim. 2. Agora, em 2024, finalzinho, decisão de diretoria também 51, se eu não me engano, ela traz a obrigatoriedade do plano de logística reversa no licenciamento. Antigamente, ela indicava, depois veio o termo de referência do PGR e agora ela reforçou a obrigatoriedade. Qualquer empreendimento no estado de São Paulo vai ter que ter PGR e rastreabilidade de massa de resíduo. Ponto. O que quer dizer isso? Se a gente considera que qualquer empreendimento potencialmente poluidor, seja uma demolição, uma construção, é licenciamento, ela tem que estar aprovado o PGR. O SIGOR, e aí o módulo SIGOR resíduo, funciona muito bem. E nós já temos uma cultura do módulo resíduos há mais de 4 anos. Eu acho que foi dia 1º de 2022. Aí, pois, era obrigatoriedade, MTR nacional, e foi para 23, em janeiro. Então, nós estamos falando efetivamente aí de quase 2 anos. O MTR, o SIGOR Módulo Construção Civil, ele é meados do ano passado, a travar a obrigatoriedade. Eu sei que meados do ano passado tinha em torno de 6 a 8 cidades. Hoje eu nem lembro qual o número, mas não passa de 20 ainda, né? Porém, eu até fui consultar lá com o pessoal da CETESB, eles estão chamando agora do Integra Resíduo. Ouviu falar desse programa? Não. Tá. O Integra Resíduo é uma estratégia da CEMIL, a CEMIL, e é importante, Secretaria de Infraestrutura e Logística e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é a 2ª ou 3ª maior secretaria do Estado de São Paulo, com maior poder de regulação de infraestrutura do Estado de São Paulo. Então, nós não estamos falando de uma secretaria pequena, falando de uma grande secretaria. Dentro da CEMIL tem toda uma discussão de articular os desafios de resíduo. O Estado entende 2 desafios grandes. Um são os aterros, ainda clandestino. O 2 são a baixa de capacidade dos aterros. E terceiro são os resíduos volumosos de construção civil. Então, tem uma discussão interna de acelerar, e aí o Tarcísio, que é o governador, ele tem uma postura muito enérgica. O Tarcísio é um cara que eu respeito ele, não tem um alinhamento ideológico, mas eu respeito ele. Do ponto de vista da gestão pública, ele é bastante sistemático. E tudo que ele está planejando, ele está colocando para rodar. Uhum. Então, existe uma ordem dele que isso tem que acontecer. No Integra, diferente do SIGOR Resíduo, da municipalização do licenciamento, já tem 158 municípios integrados nesse novo sistema. E eles vão trazer a história dos volumosos da construção civil para o centro e vão cobrar essas 17 usinas móveis que estão no estado de São Paulo. E junto com isso vão integrar o SIGOR Construção Civil.
Então, assim, uma coisa é o município ter que aderir ao SIGOR, que hoje assim funciona. O município quer entrar, ele vai lá, entra no cadastro, manda a documentação, faz um treinamento, ganha um login e senha e começa a dizer, ó, quem gera aqui vai ter que ter SIGOR. Existe um movimento contrário agora. O Estado vai dizer todas essas cidades que vão integrar no Integra Resíduo são obrigadas a ter o SIGOR Construção Civil. Então, a gente tem um risco, né, de ter, de um mês para o outro, né, de 200 cidades do estado de São Paulo tendo que ter essa rastreabilidade. Se você falar que isso está funcionando, novamente, nós falamos de um sistema novo. Coletas online, ele teve questionamentos no começo. Hoje ele está estabelecido como cultura e é difícil o cara lembrar como que era antes fazer MTR ou CTR no papel. Dependendo do cara perguntar, mas isso existia? Isso existiu mesmo? Tinha que andar isso mesmo? Então isso é um fato. O SIGOR Resíduos, ele já vem funcionando para a indústria muito bem. Você não encosta numa empresa de porte, pequeno, médio porte para cima, se você querer prestar um serviço, se você não ter que operar no MTR, no SIGOR Resíduo. Então, eu entendo que a tendência do SIGOR, do módulo construção, é se consolidar. Ao ponto de ser muito rápido isso pelo Integra Resíduo. Não por ele sozinho. Por ele sozinho, eu acho que ele não se sustentaria. Perfeito. Aonde ele está, não está funcionando. Santo André teve dificuldade. Diadema, a gente recuou. Pelo GT de resíduo, nós colocamos na ação isso como algo estratégico, mas pela experiência de Santo André, nós recuamos. Vamos esperar, deixa acontecer nas outras cidades, depois a gente vê. Mas vai vir uma movimentação por cima que vai forçar os municípios a terem esse tipo de controle. André, eu vou falar um pouco da minha experiência como operador, aí, seja no setor de transporte, áreas de transbordos e usinas em alguns municípios. E aí, para falar um pouco da experiência dos sistemas. Eu vejo que existem alguns sistemas contratados ali do município, que a grande vantagem, aí, vamos falar aqui das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, você pega São Paulo e Suzano, tem sistemas que eles contrataram de empresas experts nisso, você citou Coleta Online, tem GRX. Esses sistemas, a grande vantagem são o módulo de fiscalização. Perfeito. O módulo de fiscalização ali que ele atua em todos os perfis de gerador possível. Quando aí Santo André implantou o SIGOR, o grande ponto ali é que o SIGOR parece que ele foi feito para grandes geradores. Até porque quem emite o MTR pelo SIGOR não é o transportador, e sim o gerador. Então aquele pequeno gerador, que é uma parcela, e quando eu falo pequeno gerador, também estou colocando nessa conta aí reformas, autoconstrução, essas obras informais que geram bastante resíduo, eles não conseguem ter um módulo que esse pessoal participa. E aí a fiscalização acaba ficando um pouco perdido. Grandes indústrias, o MTR SIGOR funciona muito bem, foi uma vantagem de rastreabilidade, porque a indústria falou, esse resíduo é minha responsabilidade, é uma ferramenta aqui e tal. Agora, e a grande parcela que gera resíduo da construção civil que não tem essa consciência ou não quer ter. Então o SIGOR ele é autodeclaratório. Eu acho que é só um ponto que acho que precisa evoluir. Sim. E eu gostei do seu ponto de vista que você fala, olha, estamos evoluindo, estamos avançando. Tem municípios que nem sequer pensam em como era antes do sistema eletrônico. E aí, falando nessa questão da fiscalização, você comentou no início da sua fala sobre o plano de gerenciamento de resíduos para as obras, que está lá na legislação lá da cidade, que precisa apresentar os manifestos de transporte de resíduo. Na prática, André, no mercado em geral, como isso funcionou legal? Como que vem funcionando? Qual que é a relação com esse gerador? E aí, já emendando a pergunta com outra, o pequeno gerador, a gente tem uma questão cultural e tem o ecoponto, que é indispensável na correta gestão dos resíduos. Agora, a gente sabe que muitos pequenos geradores às vezes jogam na porta do ecoponto, né? Está a poucos metros do ecoponto e acaba não entregando, então é um desafio com a questão da cultura. E a gente sabe que tem
perfil de geradores que não poderiam estar utilizando o ecoponto, deveria estar contratando uma empresa para cortar, e usa muito o ecoponto. Então, essa pergunta minha é para falar um pouco do como você encara em todos esses aspectos os diversos perfis de geradores. Pequeno gerador, aquela autoconstrução, obra informal e as grandes obras. Perfeito. Eu acho que assim, primeiro, vamos pegar a experiência até de Santo André. Santo André, a gente brinca que tem um índice muito legal, Rafa, que é ecoponto por habitante. Né? Então, pega o total, divide por habitante. Santo André, acho que está na segunda ou terceira cidade do estado de São Paulo com o maior número de ecoponto por habitante. Né? Legal. A gente está em quarto. Diadema chegou está em quarto, porque a gente lançou mais 3 ecopontos, e eu acho que Curitiba, não lembro qual que é a cidade, 2 cidades que estão em primeiro e segundo. Primeiro, definição de conceito por legislação. Pequenos geradores de resíduo da construção civil e volumosos. Tem uma tabelinha que a gente chama de responsabilidades, né? De quem que é essa responsabilidade? É do gerador? Infelizmente, na legislação fala que é do município. Isso no caso do pequeno gerador. Do pequeno gerador. E aí, quem é esse pequeno gerador? Né? É aquele cara, por tradição das legislações, né? Algumas podem ter um pouco mais ou menos, que geram até 10 sacos, né? De 200 litros, né? Ou 100 quilos. Então, é 100 quilos ou 200 litros, depende do material volumoso por dia. Falam em 1 metro cúbico. Aí, na soma, isso dá 1 metro cúbico, né? Então, são 3 parâmetros, ou quilo, ou litro, ou metro cúbico. Até aí, tudo bem. Aonde está o erro, né? Nesse conceito? O controle do gerador. Porque aqui, por que ele é do Estado, a responsabilidade? Porque você paga a taxa de lixo. Então, isso está custeado ou pelo IPTU ou pela taxa de lixo. Taxa de limpeza urbana, e aí tem algumas cidades que chamam de outra forma. E às vezes ela está até escondida no IPTU, né? Mas é uma taxa que está lá. Então, é de responsabilidade do Estado. Porém, o Estado tem que controlar. Então, ele é um direito, primeiro, de quem mora. Então, eu não posso pegar meu resíduo de Diadema e levar para São Paulo, né? Porque ele é de quem mora. Segundo, os ecopontos, eles precisam modernizar a gestão da entrada do resíduo. O ecoponto, ele é uma área de transbordo e triagem. E ele tem que ter gestão disso. Então, esse cara que chegou lá, a gente tem que saber onde ele é, onde ele mora. E esse cara tem que ter um registro de controle. Ó, legal, você tem um período que você pode descartar, que é isso que as cidades não têm. Vai ter legislações que vão falar de 3 em 3 meses, vão ter legislações que vão falar de 60 dias, mas nenhuma controla isso. Então, se você tem uma obra de um pequeno empreiteiro que tem a sua saveiro, construindo 4 casinhas, que vai gerar lá quase 500 metros de área construída, que vai gerar os seus para lá de 20 caçambas no período, todo dia ele vai colocar 10 sacos de entulho e no caminho de casa deixar no ecoponto. Todo santo dia, durante 3, 4, 6, 7 meses de obra. Além marceneiros, gesseiros, que são Esses empresas e indústrias. Também. Então, esse cara, ele tem que chegar lá, dar o nome RG, CPF, endereço, e ele tem o direito adquirido, descartou. Mas quando ele retornar, o seu sistema, o descarte está bloqueado. Então, a definição de quantidade está ok, mas existe uma falta de controle de gerenciamento disso. E o município tem que fazer, e é uma coisa engraçada. Se o prefeito não faz, ele pode ser preso. Olha a idiotice que eu estou te falando, mas eu vou tentar te explicar. Pelo marco do saneamento, toda a gestão pública de gestão de resíduo tem que ter o equilíbrio financeiro. Então, o que o município paga em taxa, ele tem que cobrir a gestão de resíduo. Hoje, nenhuma cidade tem isso. Esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E isso, no fechamento da lei de responsabilidade fiscal e na questão do fechamento da legislação, do balanço, isso pode ocorrer um crime de improbidade administrativa. Então, hoje já tem prefeitos que não puderam concorrer à reeleição porque tem improbidade administrativa por renúncia de receita, é um termo específico que chama disso. É um dinheiro que você pegou daqui que você não podia gastar e gastou aqui. Você tirou da escola para colocar no contrato de lixo.
Você não pode fazer mais isso. Uhum. Não pode fazer mais isso. Então, é obrigação do município a controlar o descarte do pequeno gerador. 2, é papel do Estado articular até destinações de segmentos, que é o que você falou. Tem uma empresa de marceneiro. Aquela empresa tem que estar licenciada. E aí um aspecto legal, Rafa, a municipalização do licenciamento, ela chega até esse cara. Serralheiros, marceneiros, pequenas empresas que têm pequenas produções, marmoarias, que a CETESB não chegava. Então, as cidades que têm municipalização do licenciamento chegaram até esse cara. E, ao chegar nele, ele é obrigado a declarar a destinação do resíduo. Plano de gerenciamento. Ele precisa ter. Tem que ter o plano de gerenciamento. Isso está acontecendo, é muito novo também. Uhum. Não tem cultura. Mas isso é fato. Né? Hoje, uma serralheria, para conseguir, ela tem que apresentar e dizer, tá bom, onde você destina? Eu posso levar no ecoponto? Tem um volume. Você pode sim. Você está numa obra de um cliente, gerou 10 sacos, vai pegar o nome do cliente, falar, esse é meu cliente, eu estou descartando. Uhum. Eu posso voltar no dia seguinte? Pode, mas com outro cliente. Tá. Então, ele pode sim ser um operador de logística. E não com o resíduo do processo dele. Dele, exatamente. Porque eu vejo, André, que na prática, essa é uma impressão que eu tenho, eu gostaria de saber a sua. Eu vejo aquele pequeno gerador que deveria usar o ecoponto, que tem o direito, tal, ele acaba descartando de forma incorreta, às vezes na rua, na praça, próximo a rios, tal, e às vezes até perto de ecoponto, né? A gente vê isso. Então é uma questão do trabalho que você falou que é um dos mais difíceis, que é a cultura, tal, a educação ambiental. E, por outro lado, você vê as estruturas dos ecopontos muitas vezes sendo usadas por esses outros tipos de gerador que não deveriam. Então, na sua visão, pelo que eu entendi, o ideal é ter um sistema ali controlando isso, ter ferramentas para controlar isso. Além de ter sistema, controle, a gente tem que evoluir o conceito de ecoponto. E aí eu vou te trazer um desafio que esse, às vezes, encosta, né, na opinião de caçambeiros, de área de transbordo, que é a utilização dos ecopontos como ferramenta, seja para descarte de resíduos segmentados ou homologar junto a empresas privadas ou ATTs ou associações para descarte de outros resíduos. Vou te dar exemplos concretos, né? Nós tivemos uma experiência que não deu certo, mas tivemos, que é o edital de logística reversa na cidade de Diadema, incluindo os ecopontos. Uhum. Aonde poderia, por exemplo, né, e é uma experiência que você conhece bem, ter uma caçamba específica para gesso. E essa caçamba ser gerenciada não pelo ecoponto, ela vai ser gerenciada conjuntamente com o ecoponto, mas ela é de responsabilidade de um terceiro, que tem autorização, homologação para colocá-la ali. Automaticamente, esse cara ele poderia ter uma rede de prestadores autorizados a descartar ali. Então, você tem lá, vou dar um exemplo paralelo, você tem lá um conjunto lá de uma grande empresa que trabalha com móveis planejados. Essa grande empresa poderia ter um ecoponto para descarte de resto de móveis planejados. Mas onde eu descarto? Você vai nesse ecoponto, nessa caçamba, você pode descartar lá. Mas você tem que ir lá com uma documentação, uma autorização. Então, quando a gente olha para os resíduos volumosos, a gente vai ver resto de madeiras, a gente vai ver resto de gesso, acartonado, vai ver outros resíduos específicos que poderiam ser descartados, até dependendo um descarte de embalagens, um descarte de lata, né? Aí você pode avançar um pouquinho mais em algum resíduo eletroeletrônico que não seja contaminante, a questão das pilhas, a questão das baterias, e você vai trazendo essa necessidade do descarte do pequeno gerador nos ecopontos. Então, se a gente está falando que uma cidade de 450 mil habitantes já tem 19 ecopontos, no caso de Diadema, e você tem lá quase um ecoponto para 20 mil habitantes, você tem uma referência. Né? Se isso está próximo 3 a 5 quilômetros de você, é só se você se planejar para descartar corretamente. Então, eu entendo que os ecopontos, ele tem que sair, ele tem que manter como gestão pública, mas tem que avançar no arranjo de parceria. Público-privado, concessão, autorização, seja o instrumento qual for, mas que seja um ponto de referência para descarte desses pequenos resíduos.
E aí a gente entra no gerador médio, que tem esses resíduos específicos. E, por fim, garantir que o grande gerador ou gerador que tenha aí esse perfil acima de 1 m³ por dia seja obrigado a contratar caçambas homologadas. E aí você fecha uma parceria importante, né? E ao fechar essa parceria, você tem espaço para todo mundo. Você garante o pequeno gerador que gera aquele pequeno resíduo que vai jogar na sua caçamba que está na rua. Então, quando você tem na rua, você tem todo mundo jogando aquele resíduo que vai impactar na qualidade daquela caçamba. Quando chegar na TT, isso vai ter que ser misturado e vai para um local irregular. Se você consegue ter mais referência de separando ou dando alternativas de segregação de resíduo na fonte, a chance daquela caçamba de entulho ser uma caçamba de entulho, ela aumenta. E aí a chance desse entulho ir para uma TT séria, fazer a segregação séria, mandar para uma usina e ser reciclado, ela é maior. Então isso é um desafio que está colocado para a gente. André, nós temos alguns programas voltados a grandes geradores, onde o objetivo é esse descarte de forma seletiva ali, essa segregação e tal. Porque, claro, é muito mais fácil você reciclar aquilo que vem descartado do que a obra misturar tudo e inviabilizar muitas vezes a reciclagem. Construção civil, a maior parte dos resíduos é possível ter um tratamento de reciclagem. O que ocorre é que com a mistura, a falta de gestão, ela inviabiliza, transforma muito o resíduo em rejeito. Vou dar um exemplo: se misturar concreto com gessos, você não tem tecnologia viável financeiramente falando para dar uma destinação adequada. E aí, André, o que eu queria complementar aqui? As obras, eu não vejo elas fazendo a correta gestão dos resíduos por um motivo: o preço é muito barato. O mercado ele está ainda sem gestão do transportador. As áreas de transbordagem, como você falou, muitas vezes misturam tudo, até quando o resíduo vem segregado mistura tudo. Então o status quo do mercado é muito bagunçado ainda. Não vale a pena a obra segregar. Eu acho que existe uma tendência, quando valorizar, as obras começarem a segregar, até por uma questão de economia, ter redução na geração de resíduo. Eu acho que isso é uma tendência. Eu brinco que caçambeiro trabalha muito e ganha pouco. Quando a gente vai discutir com o transportador, fala: olha, o resíduo tem que ser segregado, tudo, vai vir menos. Ele acha ruim que vai vir menos resíduo, mas a gente tem que trabalhar menos, mas ser suficiente para cobrir todos os custos e ter uma margem de lucro saudável. Então, essa questão e a legislação, como você citou, ela auxilia muito ao grande gerador na construção, porque ainda o grande gerador das obras está diferente de um grande gerador de uma indústria, por exemplo, que já está com uma consciência muito mais evoluída. Isso por causa das características do resíduo da construção. E aí, André, nessa perspectiva de ordem de prioridade do gerenciamento do resíduo, quando a gente fala não geração, e aí a reciclagem é uma prioridade em relação ao aterro, por exemplo. Você citou aqui no começo da nossa conversa sobre o transbordo que vocês têm em Diadema, né? Isso é um transbordo dos resíduos que vem de ecopontos, de descarte regular. Vocês têm um transbordo, e muito legal a sua visão. Falou: olha, não faz sentido eu enviar isso para uma outra área de transbordo e triagem. Isso aqui já faz essa função. Legal. Por uma questão logística, perfeito. Agora, a maior parte das cidades, eu acredito que envia para aterro. Sim. Não prioriza a reciclagem, mesmo quando existe a viabilidade. Qual que é a sua visão sobre isso? Assim, fala: olha, eu segreguei, eu tenho um classe A legal aqui, que dá para me mandar para uma usina. Na região existe usinas de reciclagem, eu vou priorizar. Qual que é a sua visão sobre isso, André? Acontece que o resíduo da construção civil ainda é uma matéria-prima para os aterros, né? E, infelizmente, a gestão de resíduo ela tem uma influência, eu vou chamar de uma mão invisível, mas tem uma influência de poder muito forte dos grupos hegemônicos dos aterros, né? Então esse é um ponto, algo que tem que ser enfrentado. E eu acho que o enfrentamento disso é com tecnologia, com alternativas e tecnologias. Quando eu penso a composição, e aí é uma coisa, eu acho que de fato a gente tem que olhar, primeiro, trazer muito conteúdo e discussão para entender
essa rede, né, de atuação na gestão de resíduos. Então, a gente tem que entender que é uma rede. Não dá para dizer que isso se resume aos caçambeiros ou se resume à prefeitura, né? E, historicamente sempre foi assim, cada um no seu canto. Hoje não. Hoje tem que estar tudo no pacote. Perfeito. 2, a gente tem que desfazer conceitos, né, que nós temos que historicamente estão consolidados, né? Então, a segregação tem que ser um novo conceito. Então, como que a gente segrega resíduo da construção civil? Terceiro, a gente vai ter que começar, infelizmente, ou forçar o Estado a subsidiar isso, ou buscar mecanismo de subsídio disso. Eu vou te explicar. Não é criar dependência junto ao Estado, não é isso. Então, se eu trago hoje uma discussão de logística reversa, que hoje já está subsidiando embalagem, né, ao ponto de chegar a subsidiar quase R$ 150 por tonelada, né, em um resíduo. Se eu consigo ter um subsídio de R$ 100 por tonelada em resíduo, numa caçamba de volumoso que pode ter 2 toneladas, eu poderia ter R$ 200 de subsídio numa caçamba. Mas, caramba, André, como que faz isso? A gente precisa começar a sentar e discutir. Hoje não mais Casas Bahias, mas as grandes fabricantes de móveis que duram 6 meses têm que ter alguma responsabilidade no final do ano, quando descarta e os móveis desmontam todos. Né? As mineradoras ou as grandes marcas de produtos base cimentícias têm que começar a discutir isso, o destino ou retorno disso, ou subsídio disso. Seja no conceito de logística reversa, seja no conceito de mercado de carbono, ou seja no conceito de redução de imposto. Seja na questão da redução de imposto, que aí tem toda a discussão que está colocada na reforma tributária, seja na lei de incentivo à reciclagem, acabou de ser homologada agora dia 18 de dezembro, a portaria do Ministério do Meio Ambiente, que é a chamada Lei Rouanet dos Resíduos, que ela também serve para resíduos da construção civil. Né? São 300 milhões, né, de recursos para incentivar o resíduo da construção civil, seja no conceito de logística reversa ou no inventário de mercado de carbono. Se eu falar desses 4 elementos, se eu trazer pelo menos 10 centavos de cada elemento, falando de R$ 400 por tonelada. Enquanto grandes nomes do mercado do lixo já estão tirando onda disso. Grandes nomes no inventário, só pegar lá no inventário da Fiesp, algumas coisas, tem grandes nomes que conseguiram vender valores altíssimos de nota em relação a isso. Então, esse é um primeiro cenário. Então, eu entendo que é uma forma de subsídio dessa magnitude. Terceiro, o Estado ele tem que começar a ter alternativa de descarte, seja de ter uma própria área de transbordo e triagem, um local para descarte de entulho. E o Estado gerenciar isso, como a usina móvel, cobrando um valor mais acessível para descarte. O Estado, quando eu falo Estado, eu vou falar de prefeituras e também articulações regionais, tá? Mas o Estado como presença de ator. Pode ter área de transbordo de madeira, que é um resíduo para descarte. O Estado ou o município, o Estado como todo, pode ter área de transbordo para volumosos, para desmontar um sofá, um colchão, que ela pode servir. Ó, o Estado vai abrir isso, vai subsidiar isso, fala, ó, o descarte disso é R$ 50 a tonelada. Porque a gente sabe que a gente tem que reduzir o custo do descarte final para garantir os outros custos, mas mantendo o preço alto. Esse é o principal desafio que está colocado. Né? Hoje o gargalo da resíduo da construção civil é o custo das ATTs, é o descarte disso para uma ATT. Porque ainda é caro o cara jogar numa área para misturar aquilo e fazer esquema, ou seja, para descartar corretamente, ou não. Porque a gente sabe que funciona assim. Então, esse custo a gente vai ter que reduzir isso, para garantir a valorização de fato, de pagar o diesel e assim por diante. Então, essa composição, ela é muito importante a gente discutir na planilha. Então, não é colocar lá R$ 200 o descarte, mas como que a gente volta a trabalhar a seletividade disso. Como que a indústria de gesso subsidia, como a indústria de madeira subsidia, como a indústria dos volumosos subsidia, como o Estado subsidia, né? Dando desconto, reduzindo valores ou abrindo alternativa para descarte, para reduzir esse gasto em relação ao destino final. Porque uma coisa eu aprendi, caçambeiro tem que ser caçambeiro. E tem caçambeiro que é muito bom. Mas quando o caçambeiro se mete a achar que é gerenciador de resíduo, esquece.
ele vai achar o buraco mais próximo para descartar, porque não é da história dele. É o que ele sabe fazer e não é culpa dele. Então a gente que tem uma expertise tem que avançar e ajudar nesse sentido. Ou seja, o papel do transportador é transportar. Perfeito. É isso. Só que na prática ele que faz a gestão, né, André? Ele que faz. No mercado de resíduos da construção civil. Ele tem dupla responsabilidade, dupla obrigação e ainda fica com a parte menor. A gente sempre diz, André, que o transportador de resíduos da construção civil é o ator mais importante de todos os atores, porque justamente é ele que na prática faz a gestão. E infelizmente muitas vezes ele esquece. Eu estou em muitos grupos de transportadores. Nós criamos o movimento de valorização do transporte de resíduos, onde você participou do evento em junho, André. Foi o Encontro Nacional dos Transportadores, foi um evento muito legal. A gente transportador raramente fala sobre transporte, André. Qual que é o melhor caminho? Vamos lá na feira ver os melhores veículos mais adequados para o nosso setor, qual que é o melhor pneu, qual que é o melhor equipamento, vamos discutir com o fabricante algumas adequações. Cara, nunca aconteceu na história do setor. Ela só fica discutindo o problema do gerador. Sim. É impressionante. Então é legal isso que você falou. Então, a função do transportador é transportar. E André, agora em março, nós vamos ter o Encontro Nacional das Usinas 2025. E você sabe que um dos problemas, uma das maiores dificuldades da usina de reciclagem, além do descarte irregular, dos lixões que são concorrentes dessas usinas e atrapalham muito o negócio, nós temos também a dificuldade em vender agregado reciclado. Como você acha que isso pode avançar na agenda pública? Sabemos que os municípios usam bastante material, inclusive para uma aplicação que é pavimentação, seja de via rural ou não. E o agregado reciclado é uma das aplicações mais viáveis para a produção das usinas. Então, pensando aí na agenda pública sobre a compra de agregado reciclado, como isso está hoje, se você puder... Você comentou ali que tem essa discussão dentro do consórcio, achei interessante. Como isso está na prática, estamos evoluindo e como você vê isso para o futuro? Na prática não está evoluindo, né? E é engraçado que são detalhes muito pequenos. Um exemplo, para você fazer uma compra pública, hoje tem toda uma questão da alteração da nova lei de licitações, né? Quero fazer uma ata. Eu tenho que criar uma justificativa, um estudo técnico. É engraçado o quanto a lei de licitação ela é sustentável e o quanto a gente tenta justificar para comprar coisas não sustentáveis. Então, a lei de licitação ela traz critérios de ciclo de vida do produto, de sustentabilidade, de manejo, gestão e rastreabilidade. Isso é algo muito novo, tá? Tá operando efetivamente há uns 8 meses. Mas hoje o pessoal fica desesperado a tentar justificar por que eu não vou comprar um agregado reciclado e vou comprar um agregado virgem, né? Então ele tem que criar justificativa para isso. Então vai desde o detalhe do cara que está lá em compras não saber criar o código de compra de agregado reciclado. Porque ele tem o código lá no sistema que é compra de agregado. Pedra, areia, brita 1, brita 2, pode pedra. Ponto. Então, primeiro passo. Mas isso vai conflitar, não conflita nada. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma aplicação. Então, aí o cara, então deixa aqui que fica mais fácil. Então, o primeiro passo é criar uma conscientização para compradores públicos, o pessoal que trabalha lá na Secretaria de Finanças, a criar um código. Como criar um código de compra tal. Código tal, compras isso, número tal, descrição assim, objeto assado. Como criar um estudo técnico para compra de agregado. É assim, justifica, porque os caras não sabem. Qual que é o caminho para isso, André? Para essa conscientização? Hoje, se você jogar na internet, como criar um estudo técnico para compra de agregado reciclado, não tem. Então, a associação, ela tem a obrigação de, vamos criar um referencial. Aqui, como que é? Aqui, tá aqui o modelo para você, órgão público, quer comprar, consórcio. Tá aqui, prontinho, copia e cola, porque o pessoal é meio preguiçoso. Ele vai lá na internet, copia e cola e manda pau. Tá aqui. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, Eu já
te convido aí, André, para dentro da Brecon a gente Ótimo. falar sobre isso. Isso é importante. Falar É um sobre detalhe isso. simples, mas é com a sua importante. experiência. Vamos Segundo colocar isso na ponto, agenda. segundo ponto é a gente trazer mais cases. Assim, uso de base e subbase. Tem procedimento mais fácil de que usar agregado para instalação de base e subbase em sistema de drenagem. Utilização de agregado em vicinais tem aplicação mais fácil em relação a isso, que comporta o material até com uma certa sujidade. Né? Aí, quando se discute um agregado melhor, ou para uma areia, para uso de argamassa, ou até mesmo um artefato de construção civil, um bloco, a gente precisa de um controle maior, mas nem tanto assim. Não precisamos achar que tudo que é bloco tem que ser 100% de agregado. Você pode falar indústria de bloco, vocês vão ter que usar 10% de agregados. O Estado consegue influenciar ou recomendar né, alguns segmentos econômicos. Né? Esse é um outro ponto também. A gente falou dos compradores e a gente sabe a característica de um agregado da maior parte das usinas do país. Isso tem que ser colocado, e muitas vezes a engenharia, ali, por desconhecimento, até mesmo das normas que permitem ali um percentual de impureza, de contaminantes, por exemplo, por essa engenharia dos municípios, por eles desconhecerem, acaba que também inviabiliza muitas aplicações, né? Então também cabe uma discussão com esse setor, né? Sim. E aí, Rafa, só para finalizar essa fala, que eu acho que é um outro ponto importante, pesquisa e desenvolvimento. Né? Esse dia eu participei de um edital da FINEP, foram mais de 1 bilhão para incentivo à questão do óleo, petróleo, biodiesel e energia solar. A gente precisa discutir recurso de fundo perdido para investimento nas ações de universidade, nas ações relacionadas a explorar a melhor tecnologia para a utilização e provar, né, por A mais B, que sim é possível utilizar agregado e aumentar a valorização. Né? E só, novamente, se o Estado comprar 5% da sua demanda de brita, ela consome 100% de tudo que é gerado desde a construção civil. Então, se pegar o volume que o Estado consome de brita, areia, agregado, se ela comprar 5% só, ela resolve a questão do descarte. Ou seja, a gestão pública é bem importante também nessa questão para que toda a cadeia de geração, de destinação de resíduos da construção civil seja saudável. André, a gente está entrando aqui no... Cara, a gente tem assunto para ficar conversando o dia, né, cara? E a gente já fez muito isso, né? Já fizemos muito isso. André, eu acho que foi uma conversa muito interessante para entender, e eu sempre falo isso, é muito legal conversar com você porque você tem essa visão pública e também conhece o mercado de resíduos da construção civil. Obrigado, viu, cara, pela sua participação. Se tiver algum comentário final. Eu que agradeço. Eu acho que assim, o mercado, né, vou chamar de mercado porque é um mercado que sustenta muita gente, né, e é um mercado de guerreiros, né? Você já tem uma atividade de herança, né, de gerações junto com o seu pai. É triste ver o quanto vem passando perrengue, né? Os transportadores, a dificuldade, a insegurança que eles têm. A gente do lado de cá, Rafa, temos uma obrigação de trazer isso. Então, eu quero parabenizar a associação, todos os dirigentes que trazem toda essa discussão de conteúdo, mas para a gente avançar cada vez mais, né? Seja cada vez mais cobrar o Estado, cada vez mais pressionar o Tribunal de Contas, cada vez mais trazer os gestores que estão comprometidos para realizar ações práticas. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. A discussão, e aí, de logística reversa, a discussão do mercado de carbono, a discussão do CDR, do resíduo, a discussão de tecnologia, a discussão do asfalto, a discussão do uso dos agregados, a discussão dos grandes geradores, a discussão dos ecopontos, a discussão de legislação municipal, o papel dos consórcios, a discussão da valorização, a discussão de tributo, a redução, o incentivo, né? Tantos temas que estão colocados hoje presente nesse mercado e a gente trazer mais, né? Eu acho que, novamente, é uma rede. Essa rede tem que estar alinhada, articulada, tem vários segmentos e somente com essa articulação, né, com essa orientação é possível avançar. Né? E aí
trazer mais tranquilidade para esse mercado de guerreiros aí, de trabalhadores e trabalhadoras que tem um papel tão importante na gestão do resíduo no estado de São Paulo. No Brasil, né? Na gestão de uma forma geral. Concordo. Valeu, André. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. E aproveitar para te convidar e convidar todos que estão nos assistindo para o Encontro Nacional das Usinas 2025. Esse evento vai ser em São Paulo, dia 26 de março. Entrem no site dabrecon.org.br ou no WhatsApp e peguem mais informações sobre esse evento. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Bora lá.